ciência para atingir a verdade. E se Agostinho de Hipona nos mostra que a crença pressupõe o conhecimento. Eu só posso conhecer aquilo que eu acredito. E eu só posso duvidar e negar aquilo que eu não acredito. Então, o que Karl Popper faz? Ele vai e diz que o dito do outro é falso, mas ele confessa que não sabe a verdade. Então, Karl Popper, ele acaba fazendo mal. Ele acaba vendendo a ilusão do saber para o ignorante, que pensa que sabe o que não sabe. Porque falsear presume que eu sei qual é a verdade, logo o outro está falso, e cai numa questão de prova, que eu vou ter que conhecer a verdade dos fatos, não só saber a verdade, como saber que naquele caso os fatos são verdadeiros. E qualquer advogado da Baixada Fluminense sabe que o que aconteceu há meia hora atrás no acidente de trânsito pode não ser passível de ser conhecida a verdade dos fatos. Pode ser perdida irremediavelmente. Então, como ultrapassar epistemologicamente na história da ciência esse paradoxo de que se eu não preciso da ciência para conhecer a verdade, mas só posso fazer ciência se eu puder falsificar, logo eu conheço a verdade. Bom, Tem de princípio, né? Tautologia. Pois é. Então, de uma forma, vamos dizer assim, bem permeada de linguagem natural, né? Palmieri, você colocou o dedo num problema lógico do falseacionismo, né? Popperiano. Que foi bastante, como é que eu posso dizer, explorado por seus críticos, não é? E que, de fato, se sustenta dentro das regras lógicas de afirmação e negação. Agora, a questão toda é que se eu não posso, se um experimento não pode, nem um, nem dois, nem três, nem infinitos experimentos a rigor, não podem atestar a falsidade de uma teoria, não é? A relação entre a teoria e os experimentos não permite essa afirmação categoricamente, sem haver espaço para dúvida. Então, isso que você... Agora, a despeito disso, uma vez que a estrutura lógica de um método não é a sua única característica relevante e interessante e significativa, embora haja esta falha lógica no falseacionismo popperiano, ele nos chamou a atenção para algo muito importante, que era a falha lógica também do verificacionismo. Então, embora não haja uma simetria entre verdade e falsidade, quando confrontado com um conjunto, seja ele finito ou infinito de observações, não há uma simetria lógica em como você analisa isto. A verdade é que, ao final, a verdade lógica é que, ao final, nenhum conjunto de dados pode nem confirmar nem refutar uma teoria. Por isto que as metodologias, todas elas, têm essa aplicação local bastante delimitada e, em geral, relacionada a um aspecto da teoria, não a teoria como um todo. Esses aspectos da teoria que são, aspas, testados, eles são testados e verificados de forma bastante orientada por um grupo de cientistas, sejam eles de que área for. Mas a sua colocação em relação à fragilidade lógica do falseacionismo está ali, e existem dentro da literatura, eu não os cito, porque a minha abordagem não caminha por este viés da superação do falseacionismo popperiano, ou seja, eu não caminho pelo viés da falha lógica do argumento. Feyerabend também não caminhou
majoritariamente por esse caminho, embora ele também tenha algumas, em alguns textos dele escrito, eu posso indicar a você depois, essas críticas. Na London School of Economics, eu esqueci o primeiro nome dele, mas o sobrenome é Worrall, W-O-R-R-A-L. Eu acho que ele até ainda é vivo, e ele foi quem fez uma dissecação mais completa das falhas lógicas no argumento popperiano, o que deixou o Popper muito, como é que eu posso dizer, quando a pessoa se sente atacada, fragilizada, enfraquecida, porque afinal de contas ele tinha escrito o livro A Lógica, The Logical Scientific Research, Discovery, né? Que aqui em português saiu pesquisa científica, mas ali era a lógica da descoberta científica, olha só. Então mas realmente isso existe, essa falha lógica do argumento. Feyerabend não foi por aí, ele foi por questões mais, como é que eu posso dizer, fenomenológicas e menos lógicas das fragilidades da proposta popperiana. E, inclusive ele, que inicialmente escreveu trabalhos buscando delimitar o que seria um experimento crucial para falsear uma teoria, por isso que eu digo que a gente seguir uma tradição, até, seja ela qual for, até as suas profundezas, até os seus detalhes, nos ajuda a afinar o pensamento. Então, Feyerabend tentou fazer justamente uma blindagem e uma formulação do que seria um experimento crucial para o falseacionismo. Só que ele tentou isso até mais ou menos o final da década de 50. No início da década de 60, ele abandonou esse caminho, mas não sem antes tentar. Não sem antes tentar. Cláudia. Primeiro eu queria dizer que você é uma pessoa assim, inspiradora. Muito legal ouvir você. E a forma como você fala e a quantidade de conhecimento que você traz ao mesmo tempo, né? Igual você diz. E você foi falando de diversos autores, né? Que achei super legal a coisa do dadaísmo e da construção. O dadaísmo é aquela coisa, né? Da obra física sempre em construção. E acho que tem muito a ver com a construção epistemológica também, mas no final me pareceu que você trouxe uma coisa muito semiótica também, e não ouvi você falar sobre isso. E eu queria que você trouxesse um pouquinho dessa, parece que você trouxe a semiótica para dentro da sua... É verdade, de maneira informal, de maneira não bibliográfica. Eu, num determinado momento, porque nós temos um limite de tempo, né, para escrever a nossa dissertação. E justamente no último ano, quando eu quando eu participei como ouvinte desse encontro lá na Alemanha, e havia um semiótico a bordo, maravilhoso, louco, um italiano, cujo nome eu esqueci, mas eu falei, ai meu Deus, eu precisaria disso. Eu disse, mas eu vou, não posso, eu preciso parar, eu preciso terminar esse texto. Eu concordo com você que Você contaminou ali. com certeza, eu não tenho um componente formal, bibliográfico, referencial, teórico, semiótico. Embora, não sei se eu devo usar a palavra devesse, ou embora coubesse, digamos assim. Mas é isso mesmo. Daniel. Vou ver se eu consigo formular a pergunta de uma maneira que eu mesmo consigo entender para passar. Há algum tempo atrás, aqui no departamento, eu tive o prazer de frequentar a disciplina de História, Filosofia das Ciências, e eu me vi interessado em entender uma diferenciação entre os conceitos de epistemologia e ontologia. E eu fiquei com uma pulga atrás da orelha porque
a racionalidade humana, ela é a responsável por definir o que é ontologia. Em termos filosóficos, dizer o que é. Mas será que nós conhecemos de fato a essência do objeto estudado? Porque se existe uma multiplicidade epistemológica, é de se entender que o conceito de ontologia também ele não vou dizer superado, mas múltiplo, como você colocou aí. Pode ser. E Pode eu ser. me lembrei de um vídeo que eu vi no YouTube falando sobre uma técnica conhecida como levitação quântica. Se Newton teve todo o processo de compreender as leis da gravidade, Einstein também mergulhou nessa questão de entender a realidade, será que nós, enquanto coletivo, somos responsáveis por sustentar uma visão da gravidade, sobre a gravidade, que sustenta a nossa realidade material? Nós, enquanto coletivo, como sujeito pensante, entendemos e sentimos essa realidade material. Nós somos os responsáveis por sustentar essa visão do que é a gravidade, de como a sentimos. Você entendeu? Mais ou menos. Tipo, você está querendo dizer que nós podemos todos levitar se pensarmos assim? Não sei ao certo. Vamos Porque tentar. assim, Eu posso levitar logo, eu levito, não é? nós partimos de um ponto sobre a compreensão da gravidade. E vimos que é possível, a partir desse experimento da levitação quântica, enxergarmos uma outra realidade sobre a gravidade. Se nós estamos aqui, sabemos que nós somos palpáveis, nós não conseguimos atravessar paredes, estamos sustentando coletivamente uma visão sobre essa realidade, a realidade material. Essa é a questão. A pergunta é se estamos sustentando coletivamente uma particular visão sobre a realidade material. Isso. Realidade esta que é incompatível com a levitação, por exemplo. No estado, vamos dizer assim, normal. No caso daquele experimento que antes não conseguimos compreender. Né? Porque foi a primeira vez que conseguimos fazer com que um objeto levitasse no espaço. Através do que eles chamam de trava da gravidade, alguma coisa assim. Se nós não enxergávamos isso, ou não tínhamos capacidade técnica de realizar tal experimento, coletivamente nós estamos presos numa visão epistemológica ou ontológica da realidade material. Estamos, sempre estamos. Estamos, coletivamente. Eu não sei se a palavra presos é um pouco forte, mas estamos, pelo menos, bastante comprometidos com esta visão. Agora, por isso que a gente se dispõe aqui, pela curiosidade, a estudar. E várias pessoas, né, não somente nós, existe um coletivo estudioso e que vai imaginando outras formas de mundo. E, inclusive, quando você fala desse particular experimento feito dentro de uma particular tradição contemporânea de uma determinada, vamos chamar de disciplina, que é a física, dentro desse grande saber que são as ciências, ou as ciências naturais, né, você pode sair daqui e pensar, né, de todo isso aqui, sair daqui, bom, você começou com levitação. Há levitação fora daqui? Há levitação tratada por outros saberes? Existem outros coletivos que não este que nós temos aqui agora, que tratam também de levitação? Porque isto é o que enriquece o entendimento de qualquer fenômeno, seja ele levitação, seja ele qualquer um. É você estudá-lo por várias tradições. Agora,
Alô, né? Tem que ter toda a consciência de que tradição é essa que você está estudando. Quais são os pressupostos ontológicos, epistemológicos, de causalidade, de lógica, de associação, para não ficar assim uma coisa somente juntos e misturados. Então, respondendo mais ou menos a sua pergunta, sim, estamos todos compromissados com o mundo, aspas, cotidiano, conforme nós o vemos hoje. A levitação, em algumas épocas históricas, era considerada algo normal para pessoas de determinadas, como é que se diz, que tinham determinadas capacidades que outros não tinham. Não precisava de física quântica para explicar. Não é? Então, a questão é, o que é a levitação? Se você acha a levitação um negócio bacana, na ciência, ela apareceu assim agora. Ela já existiu assim antes. Os pressupostos ontológicos, epistêmicos, causais, teóricos, aqui eram estes. Como é que eles se comunicam? É como ali a nossa amiga da ciência das religiões, não é? Onde é que esses pressupostos se comunicam? É verdade que nós, seres humanos, somos muito imaginativos, mas a gente também se repete. A gente também se repete. Então, as coisas que parecem muito diferentes, de repente, têm semelhanças. Oi. Tem mais algo? Eu vi você. Mais alguém que perguntou aqui? Queria fazer uma pergunta. Pode fazer, meu bem. Olá, Oi, como vai? Tudo bem? interessante porque eu lembro de ter visto sua palestra sobre o tema da transdisciplinaridade há alguns anos atrás aqui na UFPE, e me parece que você já deu alguns passos a mais, bastante coisas, que já despertava uma curiosidade muito grande. Como é que você ia montar essa proposta naquela época? Hoje eu vejo que tem um trabalho realmente mais armado. Infelizmente eu peguei na metade, né? Vai ver eu também. Só fala um pouquinho mais alto, Lu, por favor. Mas o que eu fico como pergunta para você, me desperta muita curiosidade hoje, com esses fatos que você nitidamente parece cuidado, como que você sustentaria, talvez a pergunta não é sustentaria no sentido de duvidar da sua proposta, mas como você está, se você tem trabalhado numa reflexão sobre a transdisciplinaridade, porque me parece que você está falando da transdisciplinaridade como um método para outras propostas. Mas como você mesmo está pensando na transdisciplinaridade, o que me pareceu muito importante da perspectiva da filosofia, e que me lembrou o trabalho de outros autores, como o Marx faz, filosofia analítica do pensamento tradicional, é que seu trabalho está parecendo no mesmo caminho, só que agora você não vai pegar a perspectiva de uma filosofia analítica, mas vai colocar isso dentro do enfoque da transdisciplinaridade. Então a transdisciplinaridade parece ser o fundo, a ontologia dos fazeres filosóficos. Seria isso? E como você está sustentando essa transdisciplinaridade? Pois então, assim como o Hegel fez utilizando a história, você vai ter a filosofia analítica. Então agora você está propondo uma outra coisa que está olhando todas essas conceituações. É difícil, eu não quero mais usar a palavra nacionalidade, que você insistiu, mas as conceituaçções de mundo. Pois então, a questão é a seguinte, é que eu entendo a sua curiosidade, a sua pergunta, o seu questionamento, porque a transdisciplinaridade aqui aparece como assunto e como método ao mesmo tempo. Então há uma dobra, ela se dobra sobre si. E isso foi uma coisa que quando eu percebi que isso estava acontecendo, eu a princípio fiquei preocupada, mas depois eu percebi que era isso mesmo. Que é esse que é o múltiplo. Né? Vamos dizer assim, os métodos que você emprega e o que você está estudando não estão separados. Agora, eu achei muito interessante você dizer, no começo da sua fala, que a minha fala hoje é muito diferente de
2 anos, ou 2 anos e meio, ou 3 anos atrás. Dou mais um pouco. Pois é, porque este trabalho eu fiz antes do trabalho de 2 anos e meio atrás. Esse trabalho terminou em 2009. O que eu vinha falando aqui no HCTE era mais o tema do meu pós-doutorado, meu tema de pesquisa do pós-doutorado, onde eu nunca explicava isto daqui, porque nunca foi o tema da minha fala, nunca foi a solicitação da minha fala que fosse a respeito desta epistemologia pluralista e muito menos da metodologia de pesquisa transdisciplinar. A solicitação era que eu, como pesquisadora pós-doutoral, falasse da minha pesquisa pós-doutoral. Então, eu falava dela. Mas foi interessante como os tempos são atravessados. Isso é mais antigo do que aquilo que eu falava há 2 anos e meio atrás. Dá a impressão de estar sistematizando aquele momento. Exato. Mas aquele momento era sistematizado. Eu não apresentava de forma sistematizada porque não era essa a, como é que eu posso dizer, a solicitação do momento. Eu não estava ali para falar, o que é a metodologia de pesquisa que você usou e tal. A questão é o que você está fazendo, a que resultados você está chegando. Ainda tem um tempinho, porque eu acho que ele... Você quer fazer? Não? Mais alguém? Professor, pode? Posso usar? Pois não, Sérgio. Professor Chaiti, Feyerabend, ele parafraseou o filósofo grego cético, Petrodoro de Quios, que disse que é preciso ser cético com ceticismo. É a dobra novamente. Porque esse ácido do ceticismo que eu joguei em cima do Calpol. Mas aí como ficamos? Ficamos nihilistas, não fazemos nada? Então é preciso superar esse impasse. E a partir daí, então, como disse Henri Poincaré, eu não preciso saber onde está a fonte do rio para saber que o rio existe e ele está correndo. Então eu parto daí, pego a corrente do ponto que eu estou e vou-me embora. O problema que nós estamos tendo aqui na transdisciplinaridade e multidisciplinaridade, temos 2 problemas. O primeiro, que as pessoas não fazem, o físico fala de física, o matemático fala de matemática, cada um fala da sua, e para poder fazer uma plateia geral, baixa-se o nível para um nível fundamental, de 7ª série, 8ª série, para que todos possam entender. Outro problema é a galvão-boenização. O sujeito vira um Galvão Bueno, que fala sobre o motor da Ferrari, diz como é que a Pirelli tem que fazer o pneu, fala como é que o jogador de vôlei tem que cortar a bola, fala de tudo, e vira doutor em tudo e não sabe de nada. Então, essa é que é a questão. Quer dizer, qual a contribuição, quer dizer, as suas palavras me mostraram a transdisciplinaridade como um estudo comparado nos diversos ramos de conhecimento. Para isso, nós tirarmos conclusões e partir para as decisões. Então, ele perguntaria qual seria a proposta, a contribuição no saber humano que a transdisciplinaridade e a interdisciplinaridade têm para prestar de serviço à humanidade nessa torre de Babel, essa babelização que nós estamos vivendo nos dias atuais. Virgínia, você pode resumir, porque em outro momento você pode dar uma aula sobre isso. Só resuma a sua vez. Porque a pergunta dele é imensa. É imensa porque eu vou resumir, mas eu acho que é uma pergunta que merece uma consideração por todos nós. E como eu estou aqui na posição bem privilegiada de falante, né? Eu diria o seguinte: a sua pergunta a mim remete à questão da falta de, como é que eu posso dizer? As palavras que me vieram à mente foi de respeito, de prestígio, de mesmo de
vamos chamar de falta de identidade estável do inter-multi-transdisciplinar, que justamente por estar em, aspas, formação, justamente por estar em acontecimento, permite como é que eu posso dizer? Justamente porque este território não está, e em princípio nem deveria estar, muito bem delimitado, porque quando você falou estudo comparado, existe assim a comparação, mas acima de tudo, para o transdisciplinar, tem que haver um movimento. Você tem que comparar, mas você tem que cruzar, hibridizar. Você precisa entrecortar, porque a comparação é a multidisciplinaridade. São várias disciplinas que você usa para olhar o mesmo problema, uma mesma situação. Não é? O interdisciplinar, algumas disciplinas já se juntam, porque as disciplinas já se juntaram antes do transdisciplinar. Não é? Então, aí você já tem um interdisciplinar, um grupo de disciplinas que se juntam entre elas e olham um assunto. O transdisciplinar é quando você pega várias disciplinas, onde originalmente estavam os conceitos, as técnicas, a delimitação de problemas, estabelecimento de ontologias, tarará, 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 você pega e você não, no primeiro momento, sim, compara, mas depois você hibridiza. É aí que está o transdisciplinar. Bom, esta forma de conduzir a razão, o raciocínio e posteriormente a pesquisa e posteriormente a comunicação desta pesquisa é uma forma que ainda está em acontecimento, no sentido que ela não foi delimitada, até porque, como ela permite uma imensa complexidade, porque os elementos são variados e as formas de relacionar e de entrecortar são de um número, não vou dizer que necessariamente infinito, mas de ordem bastante grande, tá certo? Não existe muito como você dizer quem está fazendo bem, quem está fazendo mal, quem é o Galvão Bueno, Galvão Buenização. Exige sim, porque as pessoas, como nós estamos em formação, em termos de valorização de uma valorização de uma postura inter, multi, ou mesmo e transdisciplinar ainda mais, como isso tudo é muito recente, as escolas não formaram as pessoas para isso. Então é sim necessário voltar à 7ª série. Aliás, eu gostaria de voltar ao pré-escolar, se eu pudesse. Honestamente, entende? Eu gostaria de voltar. É dispendioso em tempo, é dispendioso em recursos, é dispendioso em professores. Não vai acontecer assim. Vai no tranco.